Continuando aqui, o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, quando fala de sinais da vinda ou de sinais dos últimos tempos, também fala de uma apostasia da fé. E apostasia é um afastamento total e definitivo da doutrina. Então, se alguém ouviu a palavra, recebeu Cristo como seu Salvador, se encheu com a palavra, se encheu do conhecimento, se encheu do Espírito, e essa pessoa vira as costas ao Evangelho, vira as costas à doutrina da palavra, e nunca mais essa pessoa se volta para Deus, essa pessoa é um apóstata. Então nós precisamos pensar nesses dias, se nós temos visto algumas pessoas mudando do cristianismo evangélico para outro tipo de religião, para outro tipo de fé, para outro tipo de crença, de maneira que ela se vira completamente, definitivamente. Isso é apostasia. E a Bíblia fala que nos últimos dias muitos apostatarão. O texto está dizendo, e essa apostasia é um sinal de que Jesus estava falando de um tempo que está por vir, está se aproximando de nós. Então, algumas pessoas também dizem que a igreja, como instituição, durante muito tempo a igreja foi um organismo vivo, foi uma igreja viva, uma igreja que estava muito além de uma organização financeira, de uma organização patrimonial, de uma organização regida por normas e situações que envolvem somente aquilo que é humano, aquilo que é regido por seres humanos, e hoje a igreja tem se tornado um ambiente corporativo, um ambiente de informações e situações que dizem mais respeito àquilo que os homens vivem do que aquilo que Deus tem declarado na sua palavra. Então, eu imagino que também algumas igrejas não deixaram de ser igrejas, mas têm se afastado lentamente do propósito central de Deus, das doutrinas básicas que Deus estabeleceu para caminhar por um outro caminho. Isso também é apostasia. Então, esse sinal é um sinal muito grave, muito forte dos últimos acontecimentos. Outra coisa que eu anotei aqui, em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9, fala que haveriam homens maus, amantes de si mesmo, homens com o coração fechado, violento, sem amor, sem apego, sem carinho, pessoas duras, também o nível do pecado, eu coloquei aqui, pecado nível hard, ou seja, as pessoas estavam pecando num nível extremo, As pessoas pecam, todo ser humano durante a sua vida comete erros, comete pecados, mas existem pessoas que elevam o nível do pecado a um nível de ojeriza para Deus. Deus olha e sente ânsia de vômito de ver determinadas situações na vida de determinadas pessoas. Isso também é um sinal do fim dos tempos. Se você pensar bem, você vai conseguir encontrar alguns exemplos. Não gostaria de dar exemplos, porque eu acho que esse ambiente aqui não é para isso, mas você pode pensar. O texto também fala opositores da verdade. O texto de 1 Timóteo 3, do 1 ao 9, fala de opositores da verdade. Irmãos, é tremendo a gente observar como as pessoas tentam impedir que a verdade seja divulgada, seja promulgada, seja colocada para fora, para que as pessoas conheçam, e pelo contrário, muitos querem esconder, querem impedir que a verdade chegue, querem se opor àquilo que é verdade, e hoje a gente tem vivido já alguns dias, alguns anos de muita oposição à verdade, e essa verdade que o texto está falando é a palavra de Deus. Outra coisa que eu anotei aqui, para a gente encerrar, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 5, fala de escarnecedores, seguindo suas próprias paixões, dizendo, debochando, desde que nossos pais morreram, não aconteceu nada do que vocês estão falando. E eles se esquecem
que a terra veio da água pela palavra de Deus. Olha aí, eu falei das teorias, né, que a ciência, a biologia, a história falam, né, a respeito da evolução e da criação, né? E aqui diz exatamente isso. Muitos vão dizer assim: vocês estão falando do fim dos tempos, dos últimos acontecimentos, mas desde que nossos pais dormiram, as pessoas falam sobre isso e nada aconteceu, né? E debochando da fé, debochando da verdade. E o próprio texto diz: eles se esquecem que Deus formou a terra a partir da água com a sua palavra, né? E os dois últimos textos que eu anotei, um fala sobre a perseguição da igreja, João capítulo 15, do versículo 19 e o versículo 20 diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. E o último texto, Atos capítulo 14, versículo 22, fala das muitas tribulações. O texto diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e mostrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Então eu quero lembrar você que nós estamos aqui apenas começando essa série, né? E esses temas que eu trouxe aqui são temas para você e eu pensarmos a respeito do que nós temos visto no mundo desde que nós chegamos e começamos a entender as coisas nessa terra, né? Nós estamos falando aqui de sinais, alertas, alerta vermelho, né? Sinais do fim dos tempos. Nós estamos falando aqui desse assunto e para clarear esse assunto a gente trouxe, né, pontuou essas coisas que Jesus disse que a palavra de Deus fala a respeito do que aconteceria nos últimos dias, né? E agora a gente vai começar a entrar num outro caminho, num outro viés, para falar de cada etapa, de cada acontecimento separadamente. Ok? Então a gente encerra esse vídeo por aqui. Se você tem dúvidas, se você tem perguntas para fazer, se você quer que a gente trate de algum assunto especificamente, dê mais atenção a algum assunto, coloque aí a sua opinião para a gente, né? A gente faz questão de responder a sua pergunta, faz questão de falar contigo aí pelo chat. Então enche aí de comentários, enche aí de perguntas, né? Tomara que eu consiga responder todas, né? Mas a gente está aqui para junto caminhar nessa série. Estamos apenas começando uma jornada. Deus tem muito para nós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. E não esqueça, se inscreve no canal, ativa aí o sininho da notificação, para que toda vez que o próximo vídeo, né, que a gente colocar aí a respeito do próximo assunto, você possa estar ligado e não perder nada, receber tudinho que Deus tem para você, tá bom? Deus abençoe sua vida.